Shalom, mentoria, casa de profetas, empresarial. Você está debaixo da nossa cobertura. E agora nós vamos dar continuidade à série sobre o mundo espiritual. Uma série muito importante para que você possa discernir algumas coisas a respeito da tua vida espiritual e do teu propósito aqui na Terra. Começamos com compreendendo o início de tudo, que é uma estrutura do início de todas as coisas, e vamos dar continuidade sobre as estruturas, sobre as movimentações. Agora eu quero trazer para vocês sobre o número 7. Porque o número 7 veio da criação. Não tem nada a ver com os adventistas do sétimo dia. Eles usam porque talvez ele encontrou alguma forma de algum princípio, porque o número 7, o Shabat, é totalmente bíblico. Não é lei, é antes da lei. É criação, queridos. É criação. E se fosse lei, Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio cumprir a lei. E eu quero agora que você preste atenção. Por que 7 céus? E aí nós vamos ver a movimentação de Deus em relação ao número 7. Vamos lá. Eu quero ler contigo Deuteronômio. Já sinto o poder de Deus aqui. Ore camaracha. Deuteronômio 10. O verso 14. Já falei para vocês, mas eu vou repetir. Eis que os céus, primeira vez, céus. A palavra céu nesse versículo. Mas não é um céu, é céus. E os céus, segunda vez, plural de novo. Dos céus, terceira vez, plural de novo. A terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor, teu Deus. Veja com que ele fala 3 vezes céu, mas em plural. Se fosse 3 céus, ele falava céu, dos céus. Mas ele fala céus e os céus dos céus. Queridos, ele fala 3 vezes céus. Aí eu chego para o quadro e posso relatar o princípio, ou seja, o fundamento desses céus. É tantos céus que você não sabe. Aí eu posso dizer que ele falou primeiro céus, ele fala o plural, ele está falando dos céus, que é físico, é um céu físico, onde eu já te passei. O primeiro céu é a atmosfera que a gente vê, é esse. O segundo céu é onde os aviões estão lá, a galáxias, o avião. Então, isso é o segundo céu. Existem vídeos no YouTube de pessoas que são pilotos de aviões que viram coisas diferentes no céu. Provas e filmaram tudo, coisas que é diferente nessa atmosfera. Aí onde existem anjos, demônios e por aí vai. Então, se chama céu físico, que ele está sobre o primeiro e o segundo aqui, ó. Ele quebra aqui. E a terra. Por isso que eu já falei para vocês. Satanás e seus demônios, ele tem autoridade, que Adão deu aqui na terra. E aqui eles têm por conta da queda. Segundo o mundo tenebroso, a atmosfera e a terra. Então se chama céus. Tá bom? Céus. Primeiro e segundo, céus. 2. Se fosse 1, era céu. Mas se é 2, céus. Aí ele fala agora céus. E os céus. Aí a gente vem para paraíso, existência e execução. Esses 3 aqui, ó.
céus, vamos lá aqui, céus, aí dos céus e os céus, ele faz os céus, aí ela agora fala dos céus, então vem criação e origem, que são os céus mais elevados, onde o trono está e todo ser, toda criatura, dos céus, entendeu, meu querido, minha querida aluna e aluno da Casa de Profetas, vocês que estão conosco aí nessa liberação profética, amém? Aqui está a questão dos céus e os céus e dos céus, tá bom? Pegou aí, vamos lá agora. Por que 7, pastor? Por que 7? Você vai ver que 7 é um símbolo de perfeição, é um símbolo de criação, de organização, tá bom? Vamos lá aqui, vou apagar esse que eu fiz aqui agora. Vamos lá. A gente vê a palavra céus, tá bom? Primeiro, o sábado diz assim, Gênesis 1, né? E 1, 2 e 3, a criação do mundo foi formada em 6 dias e no 7º descansou. E no 7º ele, de fato, ele diz, santifiquei esse dia para descanso. Então o Senhor, por que santificou o 7º dia? Não poderia santificar o 6º, mas ele santificou o 7º. Por quê? Porque é uma sombra, querido, do que está em cima, como Moisés recebeu do Pai. Faça uma sombra do que está em cima do tabernáculo. Então ele recebe a sombra aqui embaixo da criação, a criação, o que tem em cima. Então, 7 dias. Por quê? Porque o 7 simboliza a origem. A origem fala do trono e o trono fala de descanso. O trono é onde Deus descansa. Oh, meu Deus, isso é muito forte, cara. Você está entendendo? Fala de descanso. Fala de governo. Por isso que o Senhor instituiu o número 7 e o dia 7º de toda semana para você descansar, para você governar sobre o teu físico, sobre a tua alma, sobre tudo que você tem, para que você se conecte a um descanso nele, a uma glória, ou seja, a um lugar de conexão. Aqui é o lugar de maior conexão, aqui, queridos, é aqui, é no trono, o lugar de conexão. Quando você cumpre isso, você está cumprindo de fato um lugar de conexão com Deus. Por isso que são 7 céus, 7 dias na semana. E aí a gente pode falar aqui, Gênesis 7, 1 e 2, Noé instruiu levar 7 pares de animais na arca. Olha para aí, 7 pares de animais limpos na arca. A gente vai ver agora Josué 6, 3, 15. A conquista de Jericó, onde ele levou 7 sacerdotes, tá bom? Marcharam ao redor da cidade 7 vezes. No 7º dia, com 7 trombetas. Olha para aí, 7 sacerdotes, 7 dias, tá bom? 7 vezes e 7 trombetas, para que derruba a estrutura que estava levantada do mal. Isso é muito forte, por isso. A gente vê agora 2 Reis 5, 10. O Senhor instrui, ou seja, o profeta Eliseu mandar Naamã pular 7 vezes no rio.
Podemos ver também Provérbios 9:1. A sabedoria edificou a sua casa e levou 7 colunas. Olha aí, Provérbios de Salomão. Daniel 3:19. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. Aleluia. Mateus 18:21 e 22. Jesus diz a Pedro para perdoar não só 7 vezes, mas 77 vezes. Será que isso é normal? Tanto 7 exposto nas Escrituras? Mateus 23, os 7 ais de Jesus. 7 vezes Jesus diz ai. Então 7 vezes. Apocalipse 1, 7 estrelas, 7 castiçais de ouro e 7 igrejas da Ásia. Isso é coincidência? O livro do selo tinha 7 selos. Apocalipse 5, 1. Apocalipse 8, 2. Os 7 anjos que têm as 7 trombetas do fim. E para finalizar, eu digo a vocês, Apocalipse 15, 1. As 7 pragas, últimas pragas. Falando do castiçais, nós estamos aqui com o candelabro, que simboliza a presença de Deus. Simboliza Isaías 11 também, os 7 Espíritos de Deus, que Yeshua, que Jesus e Isaías falam, que vinha de fato o remanescente, e que ele tinha sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor, e aí ele começa a dizer. Então, o candelabro fala de 7, existe 7. E nesses 7, existe 3 lados direito e 3 lados esquerdo. E esses 3 lados têm um fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é esse daqui. São os 9 frutos do Espírito e os 9 dons do Espírito. E no meio, o Senhor, o Espírito. Você está me entendendo? Então fala de 7, há uma estrutura. A estrutura do mundo espiritual se movimenta em 7. Você sabia que existe, eu recebi uma vez um mapeamento que eu fiz, e uma pessoa, e a menina falou que no lugar do candomblé tinha 7 cambuquinhas para 7 entidades receberem. Você tinha que ir lá e entregar 7 ofertas para esses, porque se deixasse de entregar para um, você era punido. Então ninguém chega lá sem oferta. Olha que algo. Então são 7. Então, queridos, é algo muito forte. Você lembra em Mateus fala que uma pessoa que foi expulso do demônio, ele está com a casa vazia. Saiu 7. E se ele não guardar o seu coração, ou preencher aquela casa, de fato, com palavra, com a vida de Jesus, volta mais 7, porque o inimigo também, ele tem essa estrutura de 7 para poder desarticular as coisas dos céus. Queridos, isso é muito forte, onde também existem muitas batidas, porque existe um demônio que já é derrotado em nome de Jesus, 7 cruzilhadas, e tem muitas oferendas das 7 cruzilhadas, e tantas barbaridades que você talvez nem imagina, mas pegando uma estrutura espiritual que foi do início. As pessoas insistem a dizer que não, isso aí é do homem, foi doutrina do homem.
como o sábado. O sábado é antes lei. E se fosse lei, deveria ser cumprido do mesmo jeito. Mas é anti-lei, que Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir. Então, queridos, o número 7 está baseado na estrutura do mundo espiritual, a estrutura do eterno. E a gente precisa compreender muito isso para que a gente não venha perder algumas coisas por conta de não entender a estrutura do mundo espiritual. Haverá momentos que Deus vai mandar você se movimentar em 7 ciclos da sua vida. Você precisa, todos 7 anos da tua vida, você precisa estar atento no que Deus vai se movimentar. É tempo talvez de deixar lugares, estruturas, pessoas. É tempo de mudar alguma coisa. Então a palavra do Senhor enfatiza o número 7. Por isso que há 7 céus, há 7 dias na semana, é crucial o 7º dia da semana, e também é um portal dimensional. Para eu ser mais claro para você, algumas religiões identificaram, não só essas religiões, mas a ciência identificou que existem 7 pontos energéticos em nossa coluna. Pontos que ele movimenta o nosso emocional, a nossa vida também em saúde, física, nossa vida mental. Então, queridos, é ciência. Por que o crente, a igreja não tem identificado isso? Por quê? Porque parou em um lugar de um culto normal, parou de ser curioso para o bem, de buscar e ter esse direcionamento, desejo e fome para compreender o mundo espiritual, porque tudo agora é de Satanás, tudo agora é místico, tudo aquilo não, queridos. Peça auxílio ao Espírito Santo para te ensinar e discernir o que é e o que não é. Então, queridos, nós temos de fato esses 7 pontos na nossa coluna, que se tiver desregulado, como diz, desregulado ou desequilibrado, você pode também estar caindo em declínio em alguma área da tua vida. Esses pontos energéticos, ele vai controlar e te dar equilíbrio na tua vida sexual, na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua vida emocional. E você não vai ser controlado por sexo, por comida, você não vai ser controlado por materialismo, você não vai ser controlado pela tua ansiedade, pela tua emoção. Você vai ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas isso é necessário, abrir o coração para viver o novo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula. Shalom.